Estou aqui novamente para trazer para vocês muita coisa boa no dia de hoje que vai nos fazer refletir sobre um tema muito importante, porque muitas pessoas têm que responder esse tema: o que eu faço quando tudo dá errado? Eu acho que é um tema muito pertinente, porque muitas vezes a gente se esforça para realizar os sonhos e existe um período de resistência, em que as coisas parecem que não andam, não fluem. E o que você faz? Então a gente vai aprender com a Bíblia, com alguns exemplos da vida real, de pessoas atuais, não que a Bíblia não seja da vida real, mas estou falando exemplos mais contemporâneos do que fazer quando você está tentando, quando você está se esforçando e ainda assim você percebe que as coisas não estão fluindo. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que fale conosco. Eu tenho algumas experiências pessoais, de outras pessoas, de treinamentos que eu fiz e também alguns aspectos que eu queria abordar de um livro que me fascina e eu quero repartir com você. Vamos fazer a oração? Pai, obrigada porque nós estamos aqui tão dependentes do Senhor. Nós reconhecemos que precisamos de Ti. O Senhor sabe exatamente tudo que nós temos enfrentado. O Senhor sabe que muitas vezes os nossos planos são frustrados e que ninguém nos ensinou o que fazer com a frustração, com a decepção, com a raiva, com a mágoa e com tantos sentimentos que acontecem quando as coisas não estão indo bem. Eu espero que o Senhor possa me usar essa tarde e que eu possa repartir aquilo que o Senhor tem me ensinado, algumas coisas que eu aprendi há pouco tempo, já na fase adulta, e que fizeram total sentido para mim. Que eu possa repartir, que pessoas também possam ser beneficiadas. Fala conosco, ministra o nosso coração. Que o Senhor mude a nossa mente, mude a nossa forma de pensar, mude aquelas coisas que a gente carrega desde a infância, mude, Senhor, velhos hábitos, mude os traumas, mude, Senhor, convicções que estão baseadas em mentiras. Eu peço que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com cada pessoa que vai me ouvir, me assistir, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que tema importante. Quantas vezes você e eu já passamos por lutas, por dificuldades e a gente realmente não sabia o que fazer? A Bíblia tem respostas. Pessoas que já passaram por esses períodos têm respostas e a gente precisa aprender. A gente precisa ser uma pessoa ensinável. Essa, para mim, é a característica mais importante de um ser humano. O ser humano que acha que ele já sabe tudo, que a perspectiva dele é que é a correta, que só pode ser feito do jeito dele, para mim ele já está fadado ao fracasso ou à acomodação. E eu não quero isso nem para você nem para mim. Eu quero que a gente aprenda, que a gente mude, que a gente reflita sobre os comportamentos que muitas vezes nós temos quando as coisas não estão indo bem. Bom, eu separei aqui bastante coisa para dividir com vocês, mas eu queria começar contando uma história. Esses dias, indo para o meu trabalho, voltando, eu sempre vou ouvindo alguma coisa. Eu aproveito aquele tempo para orar, para falar com Deus, às vezes para cantar louvores, e na maioria das vezes eu vou e volto ouvindo mensagens. E uma mensagem me chamou muita atenção, porque eu acho que ela nos ensina muito. A mensagem abordava algumas coisas e a minha mente ia viajando em outras, né? Não sei se já aconteceu isso com você. Você tá ouvindo e fala, nossa, isso aqui tem ligação com aquilo que eu já pensei. E eu queria começar falando para você sobre Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo, que tinha todo o poder, que podia realizar qualquer coisa, porque ele tinha fé suficiente para isso, e ele veio para servir, ele serviu pessoas. Mas algo que foi abordado essa semana no rádio, enquanto eu estava ali ouvindo, na verdade era o celular que estava do lado assim, e eu ouvi essa mensagem. A mensagem dizia o seguinte: Jesus, ele era bom,
ele era perfeito, ele fazia tudo da melhor forma possível. Mas o que a Bíblia afirma sobre Jesus? A Bíblia afirma que muitas pessoas odiavam Jesus. A Bíblia afirma que os seus próprios irmãos humanos, que Maria não teve só Jesus, ela teve outros filhos, não creram nele. Depois da ressurreição de Jesus, vários historiadores, teólogos afirmam, e está lá escrito, registrado, que Judas, a carta de Judas, que está na Bíblia, Judas, irmão de Jesus. Então ele veio a crer em Jesus depois de ver Jesus ressurreto, mas ele não creu antes. E muitas vezes eles desafiaram, disseram para Jesus, vai lá para Jerusalém, faz os sinais ali, para que as pessoas creiam em ti. E Jesus afirma assim, nenhum profeta tem honra na sua própria casa. Quando eu ouço essa frase, eu penso em dois lados. Eu penso que muitas vezes Deus vai dar sonhos para você, projetos que muitas vezes até a sua própria família não vai te apoiar. E você precisa ficar com aquilo que Deus está falando para você, independente dos olhares. Talvez eles só vão crer depois que acontecer, mas isso não deve ser um motivo para que você desista daquilo que Deus tem para você. Outro aspecto dessa frase, um profeta não tem honra na sua própria casa, é pensar, será que eu e você temos na nossa casa pessoas que Deus falou com elas e nós não temos apoiado? Nós temos feito o papel dos irmãos de Jesus e da multidão que não creu nele? Então, tudo que está na Bíblia, a gente tem que se colocar nos dois papéis. Tanto naquele papel de quem faz a ação, como no papel de quem sofre a ação. E nós precisamos tomar uma decisão, quem nós vamos ser. E a gente tem um exemplo para seguir, que é o exemplo de Jesus. Jesus lidou com pessoas difíceis. E eu queria começar dizendo isso, que para a gente passar pela vida, passando por momentos difíceis, existirão esses tipos de pessoas na nossa vida. Aqueles que vão nos apoiar, que às vezes é a minoria, aqueles que vão nos criticar e até os que vão nos odiar. Eu me lembro que já faz algum tempo, alguns meses atrás, uma pessoa disse que queria fazer uma visita para mim e que ia trazer umas coisas para eu distribuir para as pessoas de rua que eu tenho ajudado junto com meu marido, No fim, ela chegou sem nada na mão. E ela entrou, perguntei como ela estava, ouvi. De repente, ela falou assim para mim, você sabia que a minha irmã te odeia? Ela te odeia com todas as forças dela. E aí eu falei, nossa, mas eu nem tive quase contato com a sua irmã, o que eu fiz para ela? Fala para mim o que eu fiz, que se eu errei com ela, eu estou disposta a ir falar com ela. E a resposta dela foi, não sei o que ela tem contra você, ela só te odeia. Naquele momento, eu continuei a visita, quando a pessoa foi embora, eu fiquei pensando, Deus, eu me lembro, quando eu era criança, que eu via, naquele tempo eu assistia novela, hoje eu não assisto não acho que é uma coisa que me acrescenta, mas eu assistia. E eu lembro que eu via os personagens de uma novela e eu pensava, isso só pode acontecer em novela. Quando a gente é criança, a gente tem a ilusão de que as pessoas serão boas. À medida que o tempo passa, a gente vai descobrindo que o ser humano, ele é mau. E o ser humano sem Deus, ele é pior. Então a gente precisa entender que na nossa vida, quando as coisas não estiverem indo bem, a gente vai ter pessoas que vão estender a mão, nós vamos ter pessoas que vão orar por nós vamos ter pessoas que vão criticar, nós vamos ter pessoas que vão achar que o que você está fazendo, se está dando tudo errado, é porque Deus está com a fúria dele sobre você, que você está em pecado, que você está em erro.
E você precisa cultivar um relacionamento tão profundo com Deus que aquilo que Ele disser é aquilo que você vai dar valor, aquilo que você vai atentar. Você precisa saber o que Deus tem para a sua vida. E à medida que Ele tem algo para você, não pense que vai ser fácil. É outra coisa que eu aprendo estudando a vida das pessoas que romperam. Todas as pessoas que já romperam na sua vida, elas tiveram muitos obstáculos. Elas tiveram que enfrentar luta, elas tiveram que enfrentar oposição, elas tiveram que enfrentar o ódio. Imagina ter alguém que te odeia. Quando eu ouvi aquilo, eu até disse para a pessoa, pergunta para ela o que eu fiz para ela. Mas depois meu marido falou, amor, a pessoa nem te conhece. Entrega na mão de Deus. E foi o que eu fiz. Eu disse, Deus, eu não gostaria de ser odiada, mas Jesus foi odiado. Jesus recebeu ódio em troca de tudo de bom que Ele deu. Quem sou eu? Falha, pecadora, posso ter errado em alguma coisa por querer ou sem querer, não sei. Mas eu não me lembro realmente que eu tenha feito nada para aquela mulher, para que ela me odiasse. Mas aí a irmã disse assim para mim, quando eu tô ouvindo você, um vídeo, uma palestra, ela fala, por que você perde tempo com essa mulher? E eu falei, Senhor, que isso não me impeça de fazer o meu papel, porque existem muito mais pessoas que agradecem o que eu faço do que pessoas que me odeiam. Eu lembro também que no começo de eu vir para as redes sociais, eu na minha inocência, eu fazia uma live aberta. E de repente entravam pessoas falando palavrão, me ofendendo, me xingando. E aí eu lembrava que esse é um perfil das redes sociais. Você pode fazer essa experiência. Você vai pegar um vídeo maravilhoso e você vai descendo para ver os comentários. Geralmente, a não ser que a pessoa já tenha uma equipe que vai limpando os comentários ruins, mesmo os melhores vídeos, aqueles que te sensibilizam, que tocam o seu coração, vai ter ali um comentário ruim. Porque existem pessoas que são más. Existem pessoas que estão do seu lado e elas não querem que você prospere. Elas imaginam que se você prosperar, você vai deixar de ser amiga dela, você vai ter um outro quadro de amigos, ela vai sentir inveja de você, então ela prefere que você estagne, que você pare onde você está. Por isso que eu vejo que Jesus, mesmo quando ele era odiado, ele não deixou de fazer aquilo que ele tinha como missão. Ainda que os fariseus, os líderes religiosos, que deveriam esperar por Jesus, recebê-lo com os braços abertos, se voltaram contra Jesus, ele não parou de pregar, ele não parou de curar, ele não parou para sentir pena de si mesmo. E esse é um segredo. Quando tudo estiver ruim, quando as lutas vierem sobre você, primeiro, vá até Deus e descubra se aquilo é uma provação, se aquilo é uma disciplina, para que você saiba quem está ao seu lado. O que é a diferença? Quando a gente está tendo uma provação, é porque Deus está conosco, mas Ele quer nos forjar, Ele quer que a gente continue crendo, Ele quer que um dia as lutas sirvam de testemunho, então Ele permite que a gente passe pelo vale para um dia estar sobre uma montanha testemunhando. Agora existe a disciplina. A disciplina quando a gente erra, quando a gente toma decisões que Deus não queria, quando a gente faz aquilo que a palavra de Deus é clara em dizer que não é da vontade de Deus. E aí, o que a gente faz nas duas situações? Quando a gente está sendo provado, a gente precisa dizer para Deus, eu não vou desistir, Senhor. Eu vou continuar agradecendo, mesmo em lágrimas, mesmo em dores, mesmo nas dificuldades, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não queira, eu vou te obedecer. Eu agradeço e acredito que tudo isso um dia vai contribuir para o meu bem.
Agora, quando eu sei que eu errei, que eu tomei uma atitude, que eu tomei um caminho que não era da vontade de Deus, então eu preciso ter a humildade de dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, eu não te ouvi, mas eu estou aqui arrependido, pedindo que o Senhor me ajude a consertar aquilo que eu fiz de errado. E Deus vai te dar orientação. Então a voz mais forte na sua cabeça não deve ser da oposição, daqueles que querem o seu mal, daqueles que têm inveja de você, daqueles que cobiçam o que você tem. A voz mais importante que você pode ouvir na vida é a voz de Deus. E todas as vezes que a gente está passando lutas, a gente vai ter esses tipos de pessoas ao nosso redor, né? Eu passei tanta luta, ainda estou passando. Nem vou falar mais o que aconteceu aqui, porque não vai virar um lamento, não vai. Tudo que nós estamos passando um dia vai servir de um testemunho de pessoas que não desistiram, apesar de tudo que aconteceu. Mas tem pessoas que vêm quando você está sofrendo e falam: olha, eu quero orar por você. Isso é muito pesado, eu estou preocupado com você. Mas a Bíblia fala que também tem os amigos de Jó, aquelas pessoas que vão chegar e vão questionar a sua idoneidade, o seu relacionamento com Deus, vão dizer que aquilo é castigo. E você precisa ir para Deus antes de ouvir as pessoas. Se você identificar que você está sendo corrigido e uma pessoa vier e disser que você está sendo disciplinado, você pode dizer para ela: realmente eu estou, mas Deus tem misericórdia de mim e Ele vai me ajudar a sair dessa. Agora, se você sabe que a sua vida está em ordem e ainda assim as lutas têm vindo como uma avalanche sobre você e a pessoa vier e falar para você: você só pode estar sendo disciplinado, não é possível. Tudo isso está acontecendo e você está bem. Esse é o conceito errado e eu preciso te ajudar a colocar isso de uma vez por todas na sua cabeça. O sofrimento do ser humano nem sempre tem a ver com pecado. E eu posso dizer até mais fortemente, a maioria das vezes não tem. Porque nós temos uma garantia que muitas são as aflições do justo. A Bíblia está dizendo que o justo passa por muitas aflições. Então quer dizer que toda vez ele está pecando? Não. Quer dizer que todo dia ele é colocado à prova se ele vai desistir ou vai permanecer. E aí eu coloquei aqui, né, algumas frases lá do treinamento que eu tive com aquele palestrante. Hoje eu vou para um novo treinamento, eu vou trazer para vocês, é um outro palestrante, mas ele falou uma coisa que eu achei ele falou várias, eu anotei muita coisa rica para a gente pensar, mas ele falou assim, os ambientes que você escolhe frequentar determina o destino que você vai viver. Quando a gente não tem sabedoria para saber que há vários tipos de pessoas que vão rondar a nossa vida e que a gente precisa escolher o ambiente que a gente quer estar, principalmente quando a gente está sofrendo, e fechar às vezes a janela, fechar a porta, dizer para aquela pessoa que você já sabe que é uma pessoa extremamente crítica, que você já sabe que vê o mal em tudo, não abra seu coração para ela. É o meu conselho. Abra seu coração para aquela pessoa que é empática, que entende que até a pessoa que a gente mais admira na face da terra, que é aquela pessoa que se destaca, que virou, nossa, que você fala, olha como fala bem, olha como conseguiu tantas coisas, olha onde chegou. Ela também é humana, ela vai errar, ela vai falhar, ela vai ter que ser disciplinada às vezes, ela vai ser provada outras vezes. E esse tipo de gente é que você precisa ter perto de você, que sabe te ajudar a não desanimar do seu propósito, que vai dizer para você, olha, eu sinto a sua dor, eu não queria que você passasse por isso, mas eu sei que Deus vai te ajudar a passar.
Esse é um relacionamento saudável. E a gente precisa se conectar com pessoas assim. E isso até no mundo empresarial. A gente precisa saber que às vezes alguém tem um negócio, você tem um parecido, ele não quer que você passe na frente dele. Ele não quer que você progrida. Existe isso nas igrejas. Uma igreja está indo melhor que a outra e às vezes a divisão, as pessoas se colocando numa posição de crítica, em vez de alegria. Que bom que aquela igreja está crescendo. Deus tem um propósito ali, Deus tem as pessoas que aquele ministério vai alcançar. Aqui é outra coisa. Então a gente precisa sempre colocar na balança quem nós somos e quem nós estamos ouvindo. Eu acho muito importante a gente pensar que quando a gente está vivendo, né, no mundo dos sonhos, dos projetos, daquilo que Deus tem para a sua vida, é importante que você pense em como está o seu interior, como você se enxerga. Porque nós podemos ter uma autoimagem negativa de nós mesmos que nos impede de pensar que com você Deus vai fazer algo grande. Você consegue às vezes ver o outro, acreditar no outro, mas não acredita em si mesmo. Porque você não consegue entender que quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, o contrário é, com Jesus eu tudo posso fazer. Quando Ele me habilita, quando Ele me capacita, quando Ele quer usar a minha vida, ainda que seja a coisa mais absurda, Deus pode usar você. Esses dias, uma pessoa pediu para mim que eu mandasse material da educação cristocêntrica. E eu fui ver o primeiro vídeo que eu gravei aqui desse canal. Alguns eu coloquei no privado até, porque foi uma outra época, né? Mas eu tava ouvindo aquele vídeo. E eu vendo que quando eu pensava no meu sonho, um dia eu estava na frente da televisão e eu vi uma história que eu conto nesse vídeo e que talvez você não conheça, mas é uma história muito linda de superação. Eu estava em casa e Deus estava falando muito comigo que eu tinha que fazer mais pela educação. E eu olhava e falava, Deus, eu não tenho os recursos, como é que eu vou fazer? Hoje eu sei que eu tenho que fazer com o que eu tenho. E Deus vai dar o resto. Mas naquele tempo eu não sabia, naquele tempo eu achava que eu tinha que ter tudo para poder fazer algo para Deus. E aí eu falei, Deus, fala comigo de uma forma sobrenatural. Eu estava com o controle remoto da TV na mão e eu sabia que era um sábado e que tinham programas que falavam da palavra de Deus, né? E eu falei, eu vou procurar aqui. Eu podia achar alguém que falasse algo que eu preciso ouvir. Eu estava em busca disso e de repente eu parei no canal. Tinha uma mulher andando num corredor para frente numa igreja e ela mancava. Ali eu vi que era uma pessoa com uma deficiência. Quando ela chegou no altar, ela começou a dar o testemunho dela. E a história dela era assim, ela disse que ela com aquela deficiência, né, ela ajudava na recepção da igreja, recebendo as pessoas calorosamente. E um dia chegou um homem com cabelo grande, cheirando mal, com a barba por fazer, e Deus falou no coração dela, trata bem esse homem, porque ele vai ser o seu marido. Já pensou? Que desafio? E ela foi, tratou ele bem, ela ficou com aquela palavra. Depois, no testemunho dela, passou eles casando, ele carregando ela muitas vezes, né? Cuidando dela com muito amor. E aí ela disse que eles começaram a melhorar de vida e eles tinham uma caminhonete. E essa caminhonete levava eles para a igreja. E com a caminhonete eles faziam o trajeto em 10 minutos. Mas um dia, num apelo, eles sentiram que eles deveriam dar aquela caminhonete para ajudar na obra de Deus. E eles deram, e eles passaram a andar a pé.
E aí eles disseram que eles faziam aquele mesmo trajeto de 10 minutos na caminhonete, agora com 1 hora. Por causa da deficiência dela, era difícil, algumas vezes ela chegou a cair no meio do caminho. Mas um dia eles estavam indo pelo mesmo caminho de sempre. Pega essa para você, mesmo caminho de sempre. Mas eles estavam com sintonia com Deus e eles sentiram Deus falar, entra nessa rua aqui. Era uma rua que ia ficar mais longe o trajeto, mas eles obedeceram. E eles foram por aquela rua e de repente eles viram uma propriedade muito grande e aquela mesma voz falou assim no coração deles, faça uma escola para mim. E nessa hora eu já estava em lágrimas ouvindo aquele testemunho. E eles fizeram a primeira, a segunda, a terceira e a quarta unidade. Foi passando as fotos na televisão das 4 unidades que eles já tinham. Naquele dia Deus falou assim comigo, filha, o que você acha mais fácil? Uma pessoa com deficiência e um homem que veio da rua fazerem uma escola para mim? Ou você e seu marido que já são da educação, obedecerem aquilo que eu tenho para vocês? E eu chorei muito, eu disse, eis-me aqui, Senhor. E eu tenho lutado todos esses anos esperando concretizar o meu sonho, e ele vai acontecer, eu tenho certeza. E o trajeto, às vezes, não é do jeito que você quer. Então, a gente já viu que no trajeto, quando a gente está sofrendo, tem pessoas que a gente tem que saber identificar, essa aqui eu vou ouvir, essa aqui não vou ouvir, mas também no trajeto, às vezes existem atalhos que você não planejou, que você não queria que fosse daquele jeito. Mas quer dizer que Deus desistiu? Imagina esse casal. Se eles tivessem pensado, agora a gente não tem caminhonete, a gente não tem dinheiro, você vive caindo pela calçada, como é que a gente vai fazer uma escola para Deus? Mas eles disseram, nós vamos obedecer. E eu tenho ouvido, o Tiago Brunet, uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, e outro dia ele falou assim, quando você tem um propósito na sua vida, Deus nunca vai te pedir uma coisa que você tenha condições de fazer. Então algumas pessoas acham, quando eu for rica, quando eu tiver muito dinheiro, aí eu vou fazer isso para Deus. E Deus fala assim, faz com o que você tem. Faz até onde você pode ir, o resto eu vou dar. E ele falou, se você tem 100 mil reais, Deus vai te pedir para fazer algo de 1 milhão. Se você tem 1 milhão de reais, Deus vai pedir algo de 10 milhões, porque Deus quer que você dependa dEle. É Ele que te dá a ordem e você vai viver o extraordinário. Todas as vezes que eu obedeci a Deus, em coisas que pareciam impossíveis, Ele supriu. Eu já contei algumas vezes, eu não me lembro se contei aqui, mas eu me lembro quando Deus falou para mim que eu ia mudar de casa. Quando Deus falou que eu ia mudar de casa, eu morava num lugar de aluguel e Ele tinha usado pessoas para dizer que eu ia ter uma propriedade. E na época a gente não tinha condições. O que eu fiz? Comecei a desmontar a casa, encaixotar tudo, colocar. As pessoas chegavam lá e falavam, por que você está fazendo isso? Porque eu vou mudar. Para onde você vai? Não faço ideia. Mas Deus vai me dar uma casa. E eu fui desmontando a casa. E as pessoas chegavam e não entendiam. Nem o meu marido entendia. Ele falava, amor, a gente tem um apartamento para vender, para colocar num negócio, mas ninguém quer, porque é o 3º andar, não tem elevador. Ninguém quer morar lá. Eu já tentei vender, não é o momento, o mercado financeiro está péssimo para imóveis. Eu falei, se Deus falou que nós vamos mudar, nós vamos mudar. E eu vou começar a procurar casa, Deus vai nos guiar. E eu comecei a olhar a casa, eu olhava as casas no valor que a gente colocou. É esse aqui o nosso teto. E quando eu olhava as casas, elas estavam muito ruins, elas precisavam de reforma, elas precisavam ser muito trabalhadas para a gente conseguir mudar dentro. E eu falei, não tem como. Como é que eu vou morar numa casa dessa, pagando a casa sem ter dinheiro para reformar? Mas eu continuei olhando, eu olhei 29 casas. Essa casa que eu moro é a 30ª.
Quando eu vi as fotos dessa casa, tinham poucas fotos. Eu falei, é mais uma, mas eu vou lá olhar. E eu cheguei aqui, eu senti, é aqui que você vai morar. Todo mundo gostou da casa. E a mulher que morava nessa casa, o sonho dela era morar no prédio onde nós tínhamos o apartamento para vender. Então, Deus tinha preparado tudo. E a gente veio morar aqui. E Deus usou muito essa casa na nossa vida. E cada vez que Ele mostra que agora Ele tem uma outra coisa, eu obedeço da mesma forma. Humanamente pode ninguém acreditar ou achar, mas você já tem essa casa, você está achando que Deus quer que você vá para outro lugar? O que Deus fala comigo eu obedeço. E eu aprendi a não ouvir vozes das pessoas. As pessoas erram, as pessoas te julgam, as pessoas colocam falas que elas nem sabem o que está falando. Outra coisa, não aceite conselho de uma pessoa que não é capaz de orar antes de falar com você. Porque as pessoas estão cheias de coisas na cabeça e elas falam. E aí, ao mesmo tempo, olha a balança que eu falei. Não aceite conselho e não dê conselho antes de orar. Muitas vezes as pessoas me procuram para terem conselhos. Desabafam, falam as lutas, as dificuldades. E eu oro com elas e eu falo para elas, eu vou buscar a Deus para que Ele fale com você. E se eu tiver alguma direção de Deus, eu vou te falar. Porque adianta o meu achômetro, adianta a minha opinião, se eu não sei exatamente o propósito de Deus naquela vida. Então, não dê conselhos sem orar e não aceite conselhos de alguém que não gastou tempo para orar para você, por você e para poder te aconselhar. Isso é muito importante. A gente precisa lembrar que quando a gente tem um negócio, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um projeto, nós vamos ocupar uma posição de liderança. Porque você tem um sonho, você precisa levar as pessoas junto com você para esse sonho. Mas como que as pessoas vão te seguir se você não está deixando Deus tratar o seu caráter? Se você não chega para o Senhor e fala, Deus, eu preciso te dizer que eu tenho essa e essa área, elas são fracas na minha vida. E muitas vezes elas me paralisaram. E eu preciso que o Senhor me trate. Eu preciso aceitar ajuda. E aí é outro porém. Em quem você vai procurar ajuda para realizar aquilo que Deus tem para a sua vida? Você precisa primeiro buscar ajuda em Deus. Você precisa fazer uma lista, escrever mesmo. Senhor, sou medrosa. Senhor, eu não tenho coragem. Senhor, eu não estou conseguindo confiar mais porque eu já fui muito decepcionada. Senhor, eu acho que eu estou velha demais. Senhor, eu estou acomodada, eu queria deitar numa rede e não fazer mais nada. Mas eu estou aqui porque eu quero que o Senhor cumpra o seu propósito na minha vida. Eu não quero que a minha carne, o meu desejo, o meu corpo me guie, mas o teu Espírito. E quando eu entendo, e quando eu me submeto à vontade de Deus, e eu digo, Deus tem um plano para mim. Eu vou ter que arregaçar as mangas, muitas vezes eu vou fazer esse plano cansada, mas vale a pena confiar no Senhor. Como é bom, gente, como é bom obedecer ao Senhor. Quando eu comecei esses vídeos, eu falava, Deus, eu não gosto de ficar na frente da câmera. Eu não gosto da minha imagem, assim que eu vejo, é esquisito. E Deus falou, faz do jeito que você tiver. Vocês vão ver, tem vídeos meus que eu nem arrumada tô. Mas naquele dia Deus fala, você vai falar do mesmo jeito, porque é o que eu vou fazer, não é o que você. Não é sobre você, é sobre mim. E Deus nos usa. Gente, eu tenho recebido o testemunho das pessoas, dizendo que a partir do momento que elas começaram a ver essa mudança de mente, elas estão se policiando, elas estão lutando para ser feliz da forma certa, através dos princípios de Deus.
Eu fico tão grata quando alguém fala, eu ouvi o seu áudio, eu vi o seu vídeo, eu ouvi o seu testemunho e aquilo fez sentido para mim, me ajudou a me manter animada, focada, porque se você está passando tudo isso e você não desistiu, também não vou desistir. Gente, agora há pouco eu vou contar. Vou contar rindo, porque para mim tem uma frase que fala assim, quanto maior a aprovação, maior a manifestação do poder de Deus. Eu sei que eu não estou fazendo nada errado. Eu sei que eu estou buscando santidade. Então, meu marido, coitado, foi buscar o resultado do meu exame. Aí veio um carro cheio de pedreiro dentro e bateram no carro dele. O carro dele é muito resistente. E ele falou, não fez praticamente nada. Meu carro não é novo, só deu uma arranhada, mas acabou com o carro dos caras. E eles que bateram em mim, amor. E eu falei, mais um. Mas isso para mim indica que aquilo que eu estou fazendo tem relevância e nada vai me parar. Não porque eu sou uma super mulher, longe de mim, mas porque o Deus a quem eu sirvo é grande e Ele vai nos proteger, Ele sabe até onde a gente vai, Ele é um Deus que nos dá o escudo da fé para que a gente se proteja. Ele nos dá a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que a gente se proteja através da palavra. E a gente saiba que se nós estamos passando por tantas lutas, um dia nós vamos testemunhar que aquelas lutas foram os obstáculos que a gente subiu para chegar onde o Senhor nos queria. E eu vou servir de exemplo para a sua vida. Eu sempre disse, vamos subir juntos. E Deus está me testando, está me deixando passar por lutas, permitindo. E falando, filha, segura na mão desse povo e continua olhando para mim. Não deixa as falas, porque, gente, tem gente que fala coisas para mim. Se eu fosse ouvir, eu estava deitada numa cama, não levantava, ainda falava, ó, quero a morte. Mas eu não ouço mais. Eu aprendi a selecionar quem eu vou ouvir. Eu ouço pessoas que oram, que buscam a Deus e que têm uma palavra baseada na palavra de Deus para mim. Essas eu ouço. Ainda que seja de correção, eu ouço. Agora, pessoas que julgam, que olham da perspectiva delas, que nem sabem da tua história, que não sabem o que você está querendo fazer, que não sabem os desafios que você tem e aponta o dedo, não ouço e te aconselho, não ouça. Se afaste dessas pessoas, deixa elas falarem sozinhas, porque elas sempre vão existir. Outra coisa que eu queria deixar para vocês é que existe um livro, eu não li esse livro, mas o título dele já indica algo muito importante. O livro é chamado Especialista em Pessoas. E o autor, ele fala que nós somos... que a gente sempre está querendo fazer uma especialização, né? Eu já fiz várias, né? Já falei aqui para vocês da neuropsicopedagogia, educação especial, gestão escolar, tal. Mas nós muitas vezes não nos especializamos com aquilo que Deus usa, tanto para nos abençoar, como para nos provar, e que muitas vezes o inimigo usa contra nós, que são pessoas. E nós precisamos ser especialistas em pessoas, porque as pessoas é que nos destroem com palavras, com atitudes, com falta de amor, de carinho, dedicação, com implicância, com ódio, com raiva, com rancor, com falta de perdão. São as pessoas. Então a gente precisa ser especialista em pessoas. Nós precisamos estudar os tipos de pessoas que tem e decidir, isso aqui não me atinge mais. Isso aqui eu relevo, isso aqui eu deixo com Deus. Eu tenho essa frase comigo, eu uso ela na minha vida. Algumas pessoas eu não discuto mais porque elas querem briga. Eu já fiz um vídeo sobre o poder do silêncio no Instagram. Porque às vezes a pessoa tá ali, ela não quer ouvir sua opinião, ela não quer te escutar, ela só quer brigar. Vale a pena? Não, você fica quieto, deixa ela falar, sai de perto. Não se desgaste com alguém que não é necessário. Então, ser especialista em pessoas é olhar para o exemplo de Jesus. Ele teve 12 apóstolos, cada um com um temperamento diferente, cada um com
característica própria, né? Ele teve ali, inclusive, um traidor, Judas. E quando ele está na mesa ali com Judas, ele chama Judas de amigo. Porque Jesus mostra o que está nele e não o que está no outro. Ele não age em consequência do que o outro faz. E a gente precisa aprender isso na vida. Você não pode agir porque o outro agiu errado com você. Você tem que agir porque Deus está mandando você fazer. E Ele sabe a recompensa que Ele vai te dar por obedecê-lo. O que Deus fala pra gente? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Às vezes no meu trajeto de ida e volta eu começo a orar por algumas pessoas que já me fizeram muito mal na vida. Que foram cruéis, que mentiram, que me enganaram, que me machucaram, que não pensaram nos meus filhos, que magoaram eles. Eu penso nas pessoas, se elas vierem, eu falo, Senhor, abençoa essa pessoa, prospera a vida dela. Eu quero que aquilo que o Senhor mandou fazer é o que eu vou fazer, se vier na minha mente. Não tô falando que vem direto não, tá, gente? Eu não foco nisso. Mas quando vem, eu falo, Senhor, trata. Como o Senhor trata a minha vida, trata a vida dessa pessoa, para que ela não faça esse mal a mais ninguém e que ela seja feliz por aquilo que ela é, com aquilo que ela tem, com a vida que o Senhor concedeu a ela, com o propósito que o Senhor tem para ela, e ela faça o bem aos outros. É sobre isso. Você precisa se especializar em pessoas. Olhar que tipo de pessoa que sempre te feriu. Será que ela feriu porque ela tinha o propósito de te ferir? Perdoa. E se ela feriu quando ela nem percebe que ela faz? Perdoa também. Não interessa a motivação dela, interessa a sua. Você decide. Eu vou perdoar. Eu vou deixar no meu coração apenas aquilo que é bom. Eu acho que quando a gente vai aprendendo todas essas coisas, né, a gente foca que a gente não pode ter um propósito negligenciando outra coisa que Deus pede de nós. E Deus pede de nós que a gente ame o nosso marido, que o marido ame a esposa, que nós amemos os nossos filhos, que nossos filhos nos respeitem e nós respeitemos os nossos pais. Então eu não posso querer ter um negócio que vai tomar do meu tempo tanto que eu não vou ter tempo para minha família, que eu não vou poder investir neles, que eu não vou ter tempo de qualidade com eles. Não, eu sempre falo isso aqui em casa, a minha melhor versão tem que ser em casa, tem que ser com os meus, o meu maior amor tem que ser com os meus, o meu jeito de falar mais doce tem que ser com os meus. Eu lembro de uma pessoa da minha família que eu achava engraçado até, porque quando era alguém da família que ligava, ela atendia com um tom áspero. Fala, o que você quer? Quando era alguém de fora, oi, tudo bem? Como você tá? E isso é muito ruim, porque o Senhor não quer isso da gente. Ele quer que a nossa melhor versão seja com os de casa. Famílias fortes é que vão fazer empresas fortes, sonhos fortes. Então a gente precisa em casa dar o nosso melhor. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, me ajuda que a melhor refeição que eu prepare seja para os meus. Que o meu melhor sorriso seja para os meus, que o meu colo seja primeiro para os meus. Para que eu nunca tenha o que me envergonhar quando as pessoas de fora virem o meu comportamento. E Deus tem me lapidado ao longo dos anos. Até eu chegar onde eu tô, não foi fácil. Muitas vezes eu tive que chorar, pedir perdão, porque eu tinha falta de paciência, porque eu tinha ira, porque eu tinha decepção. Mas eu aprendi a estudar as pessoas, entender quem elas são, por que elas reagem como reagem e decidir quem ia fazer parte da minha vida de fato. Algumas pessoas eu precisei tirar da minha vida, porque eu dei uma, dei duas, dei várias chances e elas continuavam me fazendo mal.
E eu precisava tomar uma atitude. E eu tomei. Eu as abençoei, eu desejo bem para elas. Se em algum momento eu sei que elas não estão bem, eu oro por elas. Mas na minha vida não dá para estar. Porque por uma razão ou outra, elas decidiram me fazer o mal. Então eu preciso ter sabedoria, né? Abençoar, orar, mas não precisa andar junto. Agora, outras pessoas que são da nossa casa, a gente vai ter que andar junto. Então a gente precisa perdoar e precisa pedir a Deus estratégias de como lidar com aquela pessoa, para que a gente viva bem com ela. E para isso, eu peguei aqui um livro que eu gosto muito, que é do Augusto Cury, né? Um psiquiatra maravilhoso. E o título do livro é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E eu queria ler para vocês o comecinho do livro no sumário, né? No sumário é o título dos capítulos. Só isso aqui já é uma lição para a gente. E ele fala assim, 7 hábitos dos pais. Aliás, 7 hábitos dos bons pais e dos pais brilhantes. Então ele quer dizer, tem pais que são bons, mas tem pais que são brilhantes. E a gente pode substituir isso aqui. Tem pessoas que são boas, mas tem pessoas que são brilhantes. Vamos ver quais são os hábitos? Primeiro, bons pais ou boas pessoas dão presentes. Pais brilhantes dão o seu próprio ser. Então, muito mais do que você dá um presente para alguém, quando você dá uma atenção genuína, quando você está ali todo para aquela pessoa, isso tem mais valor. Bons pais nutrem o corpo, pais brilhantes nutrem a personalidade. Então, em vez de dar aquilo que alimenta o corpo, o que eu estou fazendo com a personalidade do meu filho? Como que eu estou tratando? Bons pais corrigem erros, pais brilhantes ensinam a pensar. Sabe, quando alguém erra, você chega para aquela pessoa e devolve uma pergunta. E eu li uma frase, eu até marquei aqui, deixa eu ver se eu encontro, que eu achei tão bacana, que essa frase fala assim, que a pessoa, ela é importante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu continuar esse, eu vou encontrar. Que eu achei muito forte, eu pensei que eu tinha marcado, deixa eu ver. Vou achar aqui. Essa frase que eu achei ela perfeita pra gente, né? A frase é mais ou menos assim, você é bom, o que você fez é que não é. Que é assim que a gente deve corrigir alguém. Olha, sempre começando com um elogio, você é bom, mas isso que você fez não é bom. E às vezes a gente começa da forma errada, dizendo para a pessoa, olha o que você fez isso, e você é isso. A gente já perdeu o coração daquela pessoa. Mas vamos continuar aqui. Bons pais preparam os filhos para os aplausos. Pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Será que a gente foi ensinado a lidar com o fracasso, com a hora que não dá certo, de continuar agradecendo, de buscar em Deus se aquilo é aprovação ou disciplina, de não desistir do nosso propósito porque as coisas não deram certo? Tô aqui, ó, falando com vocês, a cachorrinha da vizinha começou a latir. Vamos em frente. Bons pais dão informações, pais brilhantes contam histórias, história da própria vida, da superação. Em vez da gente querer só dar informação para os filhos, conta como você venceu aquela fase que ele está passando, que ele está enfrentando. Bons pais dão oportunidades, pais brilhantes nunca desistem. Então, os bons pais, eu vou dar essa oportunidade, falhou demais, eu corto. Os pais brilhantes, eles nunca vão desistir dos seus filhos e a gente nunca pode desistir das pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, né? Depois ele vai falando dos 7 hábitos dos bons professores, eu deixo para outro dia, os papéis do registro da memória e muito mais. Mas eu acredito nessa frase, né? Eu queria vê-la bem direitinho aqui. Eu pensei até que eu tinha marcado, sublinhado ela. Talvez eu tenha, mas por alguma razão não estou achando agora.
mas a gente precisa dizer isso para as pessoas. Você é bom. Aquilo que você fez é que não é. E dessa forma, pensando em tudo que a gente abordou até agora, a gente precisa fazer o seguinte: quando nem tudo está indo como você gostaria, quando as coisas parecem que estão desabando, não é hora de parar. A não ser que você entenda, depois de orar, de ir para Deus, que aquilo é fruto de um erro. Então você não tem que insistir. Você precisa dar um passo atrás e dizer, por aqui eu não vou. Mas se você está no caminho certo, se você tem convicção do teu chamado, daquilo que Deus tem para você, mesmo que o mundo desmorone, continua, não desista, aprenda a lidar com todos os tipos de pessoas e cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, seja animado. Eu venci o mundo. E eu sempre acho que essa é a nossa receita. Lembra de Jesus, um homem perfeito, Deus encarnado, que só fez o bem, mas foi perseguido, humilhado, traído, odiado, mas ele não desistiu do seu propósito. Por favor, não desista daquilo que Deus tem para você. Embora sejamos diferentes, não existe ninguém que esteja nesse mundo sem um propósito do Pai. E aquele propósito que Ele tem para a sua vida, só você vai cumprir. E aí você tem que olhar e falar, eu não vou desistir nunca. Eu vou continuar, eu vou me alegrar nele. Não vão ser nas circunstâncias, nas coisas e nem nas pessoas. A minha alegria vem do Senhor. E eu não vou desistir daquilo que Deus tem para mim. Continua firme, que a sua semana seja abençoada. Experimente louvar, coloque cânticos, cante junto, sorria de manhã. Mesmo quando você estiver triste, o seu cérebro já começa a trabalhar para você melhorar. Exercite a gratidão. Olhe o que você tem que você pode dividir com alguém que não tem. Ligue para uma pessoa que faz tempo que você não fala e diga para ela o quanto ela é importante para você. Ligue para a pessoa que convive com você só para dizer eu te amo. Prepare uma refeição saborosa. Espere sua família com um sorriso. Dê para os seus filhos amor, ainda que eles estejam naquela fase da rebeldia. E se eles quiserem discutir, se cale, espera a hora certa de falar. E assim, nós vamos vencendo cada luta e ainda que tudo desmorone, nós vamos permanecer de pé. Porque o nosso homem interior se renova a cada dia. Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima semana e faça isso por mim. Manda essa mensagem para alguém, assista as outras mensagens do canal e se te fizerem bem, manda. Deixa Deus falar. O que eu estou falando aqui é o que Deus tratou na minha vida e que Ele pode tratar na sua ou é alguém que você está pensando agora. Em nome de Jesus, eu agradeço por estar aqui com vocês. Amém. Até a próxima.